Olá, sejam bem-vindos ao meu trabalho de conclusão de curso de Engenharia Elétrica, intitulado como Parâmetros de linha de transmissão, um método de estimação de parâmetros de linha de transmissão baseado nas correntes e tensões obtidas nas fases da linha. Meu nome é Gislaine, fui orientada pela professora Jéssica, sou da cidade de Andradina, estado de São Paulo. Uma linha de transmissão pode ser definida como um sistema de condutores que conduz um sinal elétrico entre dois ou mais terminais, por meio dos campos elétricos e magnéticos presentes no sistema. Uma vez que as linhas de transmissão interligam os sistemas elétricos, qualquer distúrbio que tenha origem na mesma resulta em sobretensões que se propagam por todo o sistema. Para garantir que as sobretensões não danifiquem os diversos componentes do sistema elétrico, é necessário conhecer as amplitudes das mesmas. Uma linha de transmissão é um elemento de geometria relativamente simples, constituído de resistores, indutores, condutâncias e capacitâncias. Os mesmos estão distribuídos ao longo do comprimento da mesma. Os parâmetros longitudinais são as resistências e as indutâncias, que variam em relação à frequência. A partir desses parâmetros, é possível obter a matriz de impedância longitudinal Z e de admitância transversal Y do sistema de condutores. Uma linha de transmissão pode ser definida como um sistema de condutores que conduz um sinal elétrico entre dois ou mais terminais por dois campos elétricos e magnéticos presentes no sistema. Então, aqui nós temos a representação de um sistema de dois condutores. Os parâmetros longitudinais são as resistências e as indutâncias que variam em relação à frequência. E nós temos, então, aí a possibilidade, então, de obter a impedância longitudinal e a admitância transversal do sistema de condutores. Então, aqui nós temos, de forma genérica, uma figura que representa aí esses condutores dispostos sobre o solo. A impedância externa da linha, ela é devida ao campo magnético presente no ar e que envolve os condutores. Então, aqui eu tenho duas equações que representam essa impedância externa. A partir das duas equações de impedância externa, nós podemos escrever também as equações de indutâncias externas também, que nós temos aqui. Logo, em seguida, nós podemos, então, escrever a matriz de impedância externa, como ZEST, que é essa matriz representada aqui embaixo. Logo, nós temos a impedância interna. A impedância interna é resultante do efeito do campo magnético no interior do condutor. E ela pode ser calculada por meio das equações de Bessel, que são essas equações aqui, e também pelas suas derivadas, que são essas equações aqui ao lado. E logo, a impedância interna do condutor pode ser determinada em qualquer frequência, desde que seja conhecido o raio, a resistividade e a permeabilidade magnética também aí da nossa impedância. Então, nós temos aqui a impedância interna, a nossa matriz. A impedância é devido ao efeito do solo. Essa impedância resulta do fato de que o solo sobre o qual a linha foi construída, ele não é ideal. E suas equações, elas podem ser escritas desta seguinte forma, resultando, então, nessa matriz final que nós temos aqui. Z igual a R mais JL, ou seja, a matriz R e L são as resistências e as indutâncias da nossa linha. Temos aqui também a admitância transversal da linha. Então, considerando aí um sistema de N condutores e suas imagens, conforme essa figura ao lado que nós temos aqui, nós temos aí a diferença de potencial V1 do nosso condutor 1 em relação ao solo, que é dado, então, aí por essas equações. Então, do condutor 1 até o enésimo condutor. E nós podemos escrever essas equações na forma matricial, certo? E considerando as matrizes,
nós podemos falar que a matriz P ela é denominada matriz dos coeficientes de potencial ou matriz dos coeficientes de campo elétrico. E a partir da definição de capacitância de um sistema de dois condutores, pode-se definir a seguinte relação matricial para uma linha de N condutores, que é essa matriz que nós temos aqui, essa relação matricial que nós temos aqui. Logo, a matriz C é a matriz de capacitância de um sistema de N condutores, que pode ser escrita desta forma aqui. Então, o significado dos elementos da matriz C observado anteriormente pode ser representado a partir desta figura aqui, todos os condutores, né, sobre o solo. Aqui eu tenho a descrição da metodologia, que é o cálculo dos parâmetros de linha de transmissão a partir das correntes e tensões de fase. O método proposto consiste em calcular os parâmetros da linha a partir das correntes e tensões obtidas em um dos terminais da mesma, considerando outro terminal em aberto e também em curto-circuito. Essas correntes e tensões em um dos terminais da linha, considerando o outro terminal em aberto e em curto-circuito, são então transformadas para o domínio dos modos, onde é possível calcular as funções de propagação e as impedâncias características de cada um dos modos da linha. Uma vez que conhecidas as funções de propagação e as impedâncias características dos modos, obtém-se as matrizes de impedâncias e a admitância dos modos. E em seguida, utilizando-se a matriz de transformação modal, obtém-se as matrizes de impedância e de admitância da linha e, consequentemente, os parâmetros da mesma. Então, aqui, considerando aqui uma linha de transmissão trifásica, com as suas correntes e as suas tensões no seu respectivo terminal, aqui eu tenho os meus vetores. Aqui eu tenho também o meu vetor V com a tensão de fase no terminal A. Tanto as correntes quanto a tensão, elas são convertidas para o domínio dos modos, né? E depois elas podem ser escritas, né, em forma desses vetores que estão dispostos aqui embaixo. Logo, aqui eu mostro para vocês as imagens, né, as figuras das linhas que nós trabalhamos no desenvolvimento desse trabalho. Então, aqui nós temos a linha aonde a corrente e a tensão no terminal A, de um modo genérico, quando a linha está em aberta, a corrente e tensão no terminal A, de um modo genérico da linha, quando ela está em curto-circuito, e a corrente e tensão nos terminais A e B, de um modo genérico da linha, né? E essas correntes e tensões nos terminais A e B, elas são escritas desta seguinte forma aqui, a partir dessas duas equações. VA igual a VB e A igual a IB. Então, aqui nós temos lambda K e ZCK, ou seja, nós temos a função de propagação e a impedância característica da nossa linha. Nós temos aí o D, que é o comprimento da linha, e temos aí também o IAB MK e o CC MK, que são as correntes em aberto e também em curto-circuito. E o VMK é a tensão no terminal A do késimo modo da linha. E os termos X e F mostrados na equação, nome da K, são escritos como sendo desta forma aqui, né? Usando essas três equações. A partir dessas três equações mostradas aqui, nós temos essas outras 4 equações aqui, que foram manipuladas algebricamente, de forma, né, matematicamente, e, portanto, para a linha representada aqui neste trabalho, é possível, então, obter as matrizes de impedâncias longitudinais e admitâncias transversais no domínio modal, que podem ser escritas desta forma aqui, Zm e Ym. A aplicabilidade da metodologia.
A linha aplicada é uma linha trifásica não transposta com plano de simetria vertical 330 kV e comprimento de 100 km numa frequência de 60 Hz. Então, essa daqui é a silhueta da linha de 330 kV com 2 condutores e uma resistividade do solo igual a 1000 ohms. Para a linha mostrada, nós escolhemos aqui as matrizes de impedância e de admitância dessa forma aqui. E o método de estimação dos parâmetros vai partir da hipótese que a gente já conhece as correntes e tensões no emissor da linha, né? Então, vai partir do momento que a gente já conhece. Então, essas condições, na verdade, elas exigiriam que fossem realizadas as medições na linha, mas como não foi possível, né, então, a linha mostrada, ela é representada por meio do modelo proposto. Então, neste caso, considerou-se que os parâmetros da linha são previamente conhecidos na frequência de 60 Hz. E, deste modo, será possível, então, aí em outros trabalhos, simular as correntes assim mencionadas e posteriormente validar o método aqui, então, apresentado. As conclusões. Na metodologia foi apresentado um procedimento para obtenção dos parâmetros de linhas de transmissão longitudinais e transversais. A metodologia exige basicamente duas condições. Em primeiro lugar, a linha de transmissão cujos parâmetros são desconhecidos e para serem calculados precisa-se ter um conhecimento da matriz de transformação modal e, em segundo lugar, a frequência de resposta da linha precisará de ser conhecida. E, a partir desse trabalho, poderão ser realizados testes para garantir se a metodologia funcionará para todos os tipos de linha e também para vários comprimentos de linhas, curtas, médias e longas. É isso. Aqui está o meu e-mail. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.